Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse domingo, bendito seja Deus por este dia, memorial da Páscoa do Senhor. Então manifestamos nossa confiança em nossa total entrega à Páscoa de Jesus, à pessoa de Jesus, desculpa. Nossa total entrega à pessoa de Jesus, repetindo as palavras de Simão. A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Então, nesse domingo, encerramos um mês dedicado às vocações e rezamos por todos os ministros leigos, homens e mulheres que, por sua vocação batismal, se dedicam ao projeto do reino. Em especial, rezamos pelos catequistas de nossa comunidade, que exercem um importante ministério de fazer a palavra de Deus ecoar nos corações de tantas pessoas. Então, a primeira leitura está em Josué, capítulo 24, versículo 1 a 2, depois o versículo 15 a 17, depois o versículo 18. Josué, capítulo 24, versículo 1 a 2, depois o versículo 15 a 17, depois o versículo 18. Naqueles dias, Josué reuniu em Siquém todas as tribos de Israel e convocou os anciãos, os chefes, os juízes e os magistrados que se apresentaram diante de Deus. Então Josué falou a todo o povo: Se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir. Se aos deuses a quem vossos pais serviram na Mesopotâmia, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. E o povo respondeu, dizendo: Longe de nós abandonarmos o Senhor para servir a deuses estranhos, porque o Senhor nosso Deus, Ele mesmo é quem nos tirou, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da escravidão. Foi Ele quem realizou esses grandes prodígios diante de nossos olhos e nos guardou por todos os caminhos por onde peregrinamos e no meio de todos os povos pelos quais passamos. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Então, aqui, na primeira leitura, a gente viu que Josué reuniu todas as tribos de Israel e disse: Vocês querem servir aos deuses a quem vossos pais serviram na Mesopotâmia ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais? Quanto a mim, eu e minha família, nós serviremos ao Senhor. E o povo de Israel também optou por servir ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Então, que nós possamos também servir a Deus, sempre fazer a sua vontade e anunciar a sua palavra. E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em Efésios, capítulo 5, versículo 21 a 32. Efésios, capítulo 5, versículo 21 a 32. Irmãos, vós que temeis a Cristo, sede solícitos uns para com os outros. As mulheres sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor. Pois o marido é a cabeça da mulher, do mesmo modo que Cristo é a cabeça da igreja, ele é o salvador do seu corpo. Nós, como igreja, mas como a igreja é solícita por Cristo, sejam as mulheres solícitas em tudo pelos seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ele quis assim torná-la santa, purificando-a com o banho da água úmida da palavra. Ele quis apresentá-la a si mesmo esplêndida, sem mancha nem ruga, nem defeito algum, mas santa e irrepreensível. Assim é que o marido deve amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Aquele que ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Ninguém jamais odiou a sua própria carne. Ao contrário, alimenta e cerca-a de cuidados, como Cristo faz com a sua igreja. Nós somos membros do seu corpo, e nós somos membros do seu corpo. Por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Este mistério é grande, e eu o interpreto em relação a Cristo e à igreja. Então, a segunda leitura, São Paulo aqui na carta aos Efésios, o que ele quis dizer? Ele quis dizer para que o casal se respeite, né? O marido e a esposa se respeitem, né? E que possam também estar em comunhão com Deus. Então, que nós possamos também sempre estar em comunhão com Deus, anunciar a sua palavra a todos, né? Que a gente sempre, que o casal possa se amar e se respeitar. E agora falando do Evangelho, hoje ele está em João, capítulo 6, versículos 60 a 69. João, capítulo 6, versículos 60 a 69. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram:
Esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: Isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: É por isso que vos disse: ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: Vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Então, nesse quarto e último domingo do mês de agosto, recordamos-nos da vocação leiga, homens e mulheres que contribuem diretamente na vida de nossas comunidades de fé. Ganham destaque aqueles que exercem o ministério de catequista, acompanhando, anunciando e testemunhando para as nossas crianças, jovens e adultos e famílias a boa nova da salvação. Então, o evangelho deste domingo, que encerra o discurso do pão da vida, cobra tanto dos ouvintes quanto dos discípulos de Jesus uma decisão de vida e de fé a partir de tudo aquilo que ouviram e testemunharam da parte do Senhor. A fala de Jesus é paradigmática. Somente com os olhos da fé conseguiremos aderir à proposta de vida do Senhor. Caso contrário, também murmuraremos. Então, o texto termina belamente com uma profissão de fé do apóstolo Pedro. As palavras de Jesus ajudam o grupo dos 12 a aceitar o seu mistério e manifestar sua fé, tá certo? Então, era isso que a gente ia falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, eu também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.